A Odisseia de Christopher Nolan pode ser o filme mais importante de 2026. Fica aqui que eu vou te mostrar por quê. Um filme baseado em uma das histórias mais antigas e influentes da humanidade. Uma história que atravessou bilhares de anos, inspirou livros, séries, jogos e incontáveis outras obras. E agora ela chegou às telas por um dos diretores mais ambiciosos do cinema atual, Christopher Nolan. Sim, estamos falando de A Odisseia, e talvez esse não seja um grande lançamento, talvez esse seja o filme mais importante de 2026. Mas por quê? O que faz uma história escrita há milhares de anos continuar sendo tão relevante para o público hoje? E é isso que vamos descobrir. Antes de entender por que a Odisseia pode ser tão importante, precisamos voltar para o começo de tudo. Uma história que sobrevive ao tempo. A Odisseia é uma das obras mais importantes da literatura ocidental. Quem escreveu ela foi Homero. A história acompanha Odisseu, também conhecido como Ulisses, em uma jornada de volta para casa depois da Guerra de Troia. Só que essa não é simplesmente uma história sobre um homem tentando voltar para casa. É uma história sobre sobrevivência, sobre identidade, sobre família, sobre o desejo de retornar para aquilo que realmente importa. E talvez seja justamente por isso que essa história continua funcionando milhares de anos. Porque no fundo, todos nós conhecemos a sensação de estar perdido. Todos nós temos alguma coisa que queremos alcançar, um lugar para onde queremos voltar, ou uma versão de nós mesmos que tentamos reencontrar. E é aí que entra Christopher Nolan. E por que ele? Por que o Nolan? Porque quando pensamos em Christopher Nolan, pensamos em filmes que desafiam o público, filmes que brincam com o tempo, com a memória, com a realidade, com a percepção que temos sobre o mundo. Mas existe uma coisa que conecta praticamente todo o filme do Nolan, do diretor: a obsessão por personagens que enfrentam algo maior que eles mesmos. Em A Origem, personagens entram na mente humana. Em Interestelar, a humanidade tenta atravessar o espaço-tempo em busca de sobrevivência. Já em Oppenheimer, acompanhamos um homem que ajudou a criar algo capaz de mudar o destino da humanidade. E agora o Nolan está diante de um dos maiores desafios possíveis: adaptar uma história que já existe há milhares de anos. É transformar a história em uma experiência cinematográfica para o público do século XXI. Isso é muito mais difícil do que simplesmente contar uma boa história. Porque a Odisseia já foi contada inúmeras vezes e diversas vezes. O verdadeiro desafio é fazer com que ela pareça nova. Talvez esse seja um dos maiores motivos pelos quais a Odisseia pode se tornar um dos filmes mais importantes de 2026. O Nolan, ele não costuma pensar apenas em filmes. Ele pensa também em experiência, em escala, em imagem, em som, no conjunto da obra toda e como o público vai sentir naquele mundo. E a Odisseia parece oferecer algo que poucos filmes conseguem oferecer: um universo gigantesco. Temos deuses, monstros, criaturas mitológicas, ilhas misteriosas, tempestades, batalhas, viagens pelo desconhecido e, no centro de tudo isso com um homem tentando encontrar o caminho de volta para casa. É praticamente o cenário perfeito para um diretor que gosta de transformar o cinema em um evento. Mas existe algo ainda mais interessante. A Odisseia ela pode representar uma espécie de encontro entre o cinema moderno e as histórias que deram origem à cultura. Porque antes dos super-heróis, antes de grandes franquias, antes de universos cinematográficos, já existiam histórias sobre herói enfrentando os monstros, deuses e desafios impossíveis. A diferença é que agora essas histórias podem ganhar maior escala que o cinema moderno consegue oferecer. E por que esse filme pode ser o filme mais importante de 2026? Não necessariamente porque é o filme que vai arrecadar mais dinheiro, nem porque automaticamente será o melhor filme do ano, mas porque pode representar algo maior. A Odisseia pode mostrar que ainda existe espaço para grandes histórias originais, mesmo quando ela vem de milhares de anos atrás.
pode mostrar que o público ainda está disposto a assistir uma história que exige atenção, que não depende apenas de franquias conhecidas, que não precisa ser baseada em personagens de quadrinhos, e que uma história antiga ainda pode conversar com uma geração inteira, completamente diferente. Isso é importante, porque o cinema vive um momento em que muitas produções apostam em personagens que o público já conhece. Remakes, sequências, universos compartilhados ou universos paralelos. Mas a Odisseia pode seguir um caminho diferente. Ela pode pegar uma história extremamente antiga e transformar em um grande acontecimento cinematográfico. Mas talvez o motivo para a Odisseia ser tão relevante esteja na própria história. Porque apesar da mitologia estar na narrativa, o centro dela é algo extremamente humano. Um homem que quer voltar para casa. O problema é que para conseguir isso ele precisa atravessar um mundo que parece estar determinado a impedi-lo. Por isso talvez o maior desafio do Christopher Nolan não seja criar um filme grandioso. Isso ele já provou que consegue fazer. O verdadeiro desafio será fazer com que essa grandiosidade tenha um significado. Porque uma história como a Odisseia não precisa apenas de efeitos visuais impressionantes. Ela precisa de personagens que façam o público se importar. Precisa de uma jornada que tenha um peso, que já foi contada várias vezes, mas precisa ser recontada por ele. Precisa fazer com que depois de tantas batalhas, monstros e aventuras, o retorno para casa realmente signifique alguma coisa. Não porque ela seja uma nova produção de Christopher Nolan, mas porque pode representar o encontro de coisas gigantescas. Uma história das mais antigas da humanidade e um dos maiores diretores de cinema contemporâneo. É uma história que, mais do que nunca, precisa lembrar de que pessoas ainda vão ao cinema para viver histórias, para sentir algo e para sair da sala pensando sobre isso. A Odisseia fala sobre um homem que passa anos tentando encontrar o caminho de volta para casa. Mas talvez, no fundo, essa seja uma história sobre todos nós. Porque a vida também é uma jornada. E se de alguma forma estamos tentando descobrir para onde estamos caminhando, quem seremos quando finalmente chegarmos lá, é justamente por isso que Christopher Nolan consegue transformar a história milenar em uma das experiências cinematográficas capazes de marcar uma nova geração. É isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o gostei e também comenta o que você achou. Valeu, grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!